Olá, bem-vindos à nossa análise focada de hoje. A gente vai mergulhar nos trechos de Disciplina é Liberdade, sabe? Aquele manual de campo do Jocko Willink, ex-SEAL da Marinha. E olha, já aviso, o material é bem direto, intenso mesmo, focado total em autodisciplina, sua mentalidade meio de guerreiro e ação, muita ação. Exato. E a filosofia central que a gente tira dessas fontes é que a disciplina, sabe, não é bem uma restrição, como muita gente pensa. Seria, na verdade, o caminho para a liberdade de verdade, para a pessoa atingir o máximo do potencial dela. Nossa missão aqui hoje é destilar essas ideias principais, né? E as ações práticas que o texto sugere. Legal, então vamos lá. Vamos começar a abrir isso. A primeira coisa que me chamou a atenção foi essa rejeição total a atalhos. O material é claro, o atalho é uma mentira. Para melhorar em qualquer coisa, ser mais forte, mais esperto, mais saudável, parece que só tem um jeito. E esse jeito é o da disciplina. Mas o ponto-chave, eu acho, é a ênfase na autodisciplina. Não é algo que vem de fora, sabe? O texto fala que ela vem de dentro. Nasce de uma decisão sua consciente de ser disciplinado, de fazer mais, de ser mais. É tipo uma força interna para lutar contra a preguiça, a procrastinação, aquelas desculpinhas que a gente adora inventar, né? Pois é, falando em procrastinação, ele menciona que sempre perguntam para ele, tá, mas por onde eu começo? E a resposta é, nossa, muito simples, aqui e agora. Nada de esperar um momento perfeito, sabe? A segunda-feira, o mês que vem. Essa abordagem aqui e agora é para quebrar a inércia mesmo. O texto lembra uma coisa óbvia, mas que a gente esquece, né? Ideia não vira nada sozinha. Livro não se escreve sozinho. Peso não levanta sozinho na academia. Tem que fazer. O primeiro passo, segundo o material, é simplesmente começar. Agir, sem ficar pensando demais, pesquisando demais. Isso me conectou muito com a parte do controle mental. Não dos outros, claro, mas da própria mente. Tem uma frase que achei impactante. Você está na máquina e pode controlá-la. E aquelas perguntas retóricas, né? Como posso ser mais resistente? Seja mais resistente. Como eu levanto cedo? Acorda mais cedo. É quase uma ordem. É uma perspectiva de controle interno bem radical, eu diria. O texto até usa uma metáfora forte: declarar lei marcial na mente. Nessa visão, sentimentos como preguiça, tristeza, negatividade, eles não têm o direito de voto. Entende? A ideia é impor a sua vontade, que seria a disciplina, a força, a positividade, por cima das emoções e impulsos do momento. Mas essa ideia de lei marcial na mente soa quase, sei lá, desumano. É realista esperar que alguém consiga simplesmente ignorar sentimento negativo o tempo todo? Como que ele aborda isso na prática? Ótima pergunta. O texto não sugere que esses sentimentos vão sumir, tipo, magicamente. Pelo contrário, ele reconhece que a fraqueza interna existe. A chave, pela perspectiva dele, não é não ter o sentimento negativo, mas é se recusar a deixar que ele dite o que você faz. É um ato de vontade, constante, uma batalha interna mesmo. E a disciplina é a arma para você agir apesar dos sentimentos, sabe? Não para eliminar ele na hora. A própria admissão de fraqueza que o autor faz, que a gente vai falar daqui a pouco, reforça isso. Entendi. Faz sentido. E isso leva a um ponto que achei fascinante. A honestidade dele sobre a própria fraqueza. Ele admite as falhas, né? Procrastina, dorme pouco, tem ego grande. Mas o ponto central é, eu não aceito isso, eu luto. Parece que a luta constante é mais importante que buscar uma perfeição que nem existe. Exatamente. Isso casa direitinho com a ideia de me versus me. Eu contra eu mesmo. O foco que ele propõe não é competir com os outros. Porque, né, sempre vai ter alguém com mais talento natural ou mais sorte, sei lá. A batalha de verdade, segundo o texto, é interna. É superar suas próprias barreiras, ser melhor hoje do que você foi ontem. A frase-chave é essa mesmo. A única pessoa que você pode controlar é você mesmo. O que importa é o controle sobre a sua reação, seu esforço. E para lidar com os tropeços, né? Que sempre acontecem. Aí vem aquela abordagem do... Bom, aconteceu algo ruim, a resposta é... Bom. Missão cancelada. Bom. Não foi promovido.
Bom, machucou. Bom, confesso que, assim, de primeira soa meio frio, talvez. Pode parecer contraintuitivo, né? Ou até meio insensível. Mas o raciocínio por trás, como está no texto, é de reinterpretar na hora, radicalmente. Não é negar a dor ou a dificuldade, mas é mudar o foco imediatamente para a solução ou para a oportunidade que surge daquilo. Se a missão cancelou, bom, tem mais tempo para treinar ou planejar a próxima. Se machucou, bom, force uma pausa no treino físico, mas talvez abra tempo para estudar, para recuperar, para outra coisa. A lógica, no fundo, é: se você ainda consegue dizer bom, é porque está vivo e pode achar um novo caminho para seguir. É transformar o obstáculo em incombustível para aquela batalha do me versus me. Faz sentido visto assim, como um jeito de retomar o controle rápido. E o medo de falhar? O material diz que não deve paralisar, mas também não deve ser ignorado. Pode ser útil, então. Sim, a perspectiva é essa. O medo de falhar pode ser um motor positivo. Ele pode te forçar a planejar melhor, ensaiar mais, se esforçar mais para garantir que você está preparado. Não é para eliminar o medo, mas para canalizar ele. O medo de verdade que o texto sugere que a gente deveria ter é o da estagnação. Aquele pavor de olhar para trás, sabe? Semanas, meses, anos, e perceber que não saiu do lugar. Esse medo da inércia, do potencial jogado fora, esse sim deveria impulsionar a ação. Daí o chamado direto: ficar de pé e agir agora. Essa força mental toda é poderosa, mas o livro argumenta que ela precisa ser construída e testada no mundo real. Começando pelo básico, o corpo. Como que ele conecta essa disciplina física com esses ganhos mentais que a gente estava falando? A conexão é total, fundamental na fonte. O treino físico não é só saúde, sabe? É um pilar da disciplina mental. Os benefícios que ele cita vão além do óbvio. Fala de melhoria cognitiva ligada ao fluxo de sangue no cérebro, BDNF, e mais, o próprio ato de se forçar a treinar quando não está com vontade. Isso é um exercício direto daquela lei marcial na mente. E sobre quando treinar? A recomendação é bem específica, né? Acordar cedo, antes do amanhecer. Usam até um termo antigo, sign for. Por que essa ênfase toda no treino de manhãzinha? Tem vários motivos ali. Primeiro, garante que o treino aconteça antes que as correrias do dia comecem, né? As distrações. Segundo, começar o dia vencendo uma batalha contra a vontade de ficar na cama, a preguiça, já dá o tom de disciplina para o resto do dia. Terceiro, tem uma vantagem psicológica em atacar o dia antes dele começar de verdade. E sobre aquela ideia de que a força de vontade acaba, sabe? O texto discorda. Ele diz que usar a disciplina, como no treino matinal, na verdade fortalece ela, como um músculo mesmo que cresce com o uso. Ok. Acordar cedo. Mas e o sono? É crucial, né? Como que concilia isso? Muito na tecla da importância do sono para recuperar o corpo e a mente. E menciona também uma ferramenta prática: as sonecas reparadoras, os power naps. Coisa de 6 a 8 minutos, de preferência com os pés para cima, algo que ele diz ter usado muito em operação. Passando para alimentação, ou combustível, como ele chama, a abordagem é bem definida, né? Paleo. Dieta do homem das cavernas. Carne, peixe, ovo, vegetal, nozes. E uma lista bem clara do que evitar. Grão, açúcar, óleo processado. Parece bem restritivo. Sim, a abordagem é bastante estrita mesmo. A justificativa que eles dão é baseada na ideia de alinhar com a nossa evolução, sabe? E minimizar pico de insulina, que está associado a vários problemas de saúde e dificulta queimar gordura. A visão é que esse jeito de comer dá energia estável, otimiza corpo e mente. E a famosa regra 80-20. Aquela que muita gente usa para ter um pouco de flexibilidade. O texto não curte muito ela, né? Definitivamente não. É vista como uma ladeira escorregadia. Tipo, uma porta aberta para exceção vira regra. E os 20% de folga viram 30%, 40%. A perspectiva ali é que disciplina exige um compromisso mais firme, especialmente com coisa tipo açúcar, que ele trata quase como um vício mesmo, com efeitos no cérebro parecidos com droga pesada. A orientação é um não o faça,
bem direto. Tolerância zero com o que ele acha prejudicial. Tolerância zero. Isso vale também para a frequência de comer? Ouvi dizer que o jejum também entra na história? Sim, o jejum intermitente é apresentado como uma ferramenta poderosa. Os benefícios citados são tanto físicos, reparo celular, queima de gordura, sensibilidade à insulina, quanto psicológicos. Jejuar é visto como um ótimo treino de força de vontade e um jeito de recalibrar nossa percepção de fome. Combater essa ideia moderna de que a gente precisa comer de 3 em 3 horas, sabe? A afirmação é forte. Você não precisa comer o tempo todo. É mais um exercício de controle sobre o impulso básico. Saindo da comida e voltando para o treino. O material recomenda muito artes marciais. Por quê? E ele fala de alguma ordem específica para começar? A recomendação é para todo mundo. Não só pela defesa pessoal, que é óbvio. As artes marciais são vistas como um resumo da vida, sabe? Você enfrenta dificuldade, tem que pensar sobre pressão, controlar o ego, lidar com desconforto, criar resiliência mental. Quanto à ordem, ele sugere, sim, começar com jiu-jitsu brasileiro por causa do foco em escapar de posição ruim e da complexidade estratégica. Depois boxe, pela simplicidade e eficácia. Seguido por Muay Thai e luta livre, o wrestling. Mas o ponto principal mesmo são os benefícios para a mente e para o caráter que o treino regular traz. E essa mentalidade de preparo vai além do tatame, né? Como que isso se aplica para a ameaça real no dia a dia? Sim, totalmente. Se estende para a vida. A recomendação é treinar pensando nos piores cenários possíveis. Cultivar a consciência situacional, ficar atento ao redor, ter planos B na cabeça para diferentes situações e agir proativamente. A prioridade é sempre escapar se der, mas estar pronto para lutar de forma decisiva, violenta, se for a única chance de sobreviver. E quando o imprevisto vem como lesão ou doença, que pode atrapalhar todo esse esquema, qual a orientação aí? A orientação é bem pragmática. Faça o que você pode. A lesão ou a doença não pode ser desculpa para parar tudo. Machucou o braço, treina a perna, faz cardio. Tá doente demais para treinar pesado, faz algo leve, uma caminhada. Ou usa o tempo para focar em outra coisa, ler, estudar, planejar. É sobre se adaptar e manter o ritmo, não parar. É mais uma aplicação daquela mentalidade do, bom, ok, tô lesionado, bom, agora posso focar em isso ou naquilo. Essa ideia de manter o ritmo mesmo nos dias ruins parece ser a chave da consistência, né? O texto fala algo sobre isso. Com certeza. A consistência martelada ali como essencial. Mesmo nos dias de pouca motivação ou cansaço extremo, a instrução é clara. Faça algo, qualquer coisa. Ir na academia e fazer um treino leve ou uns exercícios em casa já mantém um hábito, reforça a disciplina. Nesse sentido, ter uma academia em casa, mesmo que pequena, uma barra, umas argolas, é sugerido para eliminar desculpa. Falta de tempo, distância, reforça aquela lei marcial na mente, né? É a disciplina vencendo a preguiça na prática, mesmo que pouquinho. E para quem viaja muito, manter essa rotina parece quase impossível às vezes. O material reconhece esse desafio, sim, e oferece soluções práticas que ele chama de treinamentos de guerreiro. E incluem improvisar em academia de hotel, que geralmente são bem limitadas, e principalmente usar o peso do corpo para treinar no quarto mesmo. Variação de flexão, agachamento numa perna só, burpee. A mensagem é clara. Não importa onde você esteja, dá um jeito. Continue a caminhar. A disciplina não tira férias. Uau! Juntando tudo isso, a mensagem que fica é poderosa e, não vou negar, um pouco intimidadora também. A disciplina, nesse contexto, é colocada não como uma prisão, né? Mas como chave mestra para destravar a liberdade pessoal. Para construir a vida que a pessoa quer. É sobre controle interno e ação constante. Exatamente. É um chamado contínuo para essa batalha interna contra a complacência, a fraqueza, a tendência natural à inércia que todo mundo tem. O esforço é constante, diário.
E isso nos leva a uma reflexão final, sabe? Inspirada numa citação do material que alerta sobre como as pequenas concessões do dia a dia podem desviar a gente do caminho. Ele diz algo como: somos derrotados a cada poucos dias em pequenas e aparentemente insignificantes rendições que minam o que realmente deveríamos ser. Uma imagem forte para fechar. Sim, e que levanta uma questão para quem está ouvindo pensar, né? Qual pequeno compromisso, talvez visto como irrelevante no dia a dia, pode estar sutilmente sabotando o progresso em direção a um objetivo importante? E, por outro lado, qual ação decisiva, por menor que pareça, poderia ser tomada aqui e agora para reafirmar o controle e dar um passo à frente? Uma pergunta que fica ecoando mesmo. Com isso, a gente conclui nossa análise focada de hoje nos trechos de Disciplina é Liberdade.